E aqui o professor Zilvane vai com mais uma dica de hoje para falar para vocês sobre membros superiores. Bem, no caso aqui, né, só um membro superior, brincadeira. Mas vamos ver o seguinte, galera, vou dar umas dicas aí para vocês para estudarem, que querem estudar aí o membro superior e porventura tiverem alguma dificuldade e quiser um auxílio, assim, um direcionamento do estudo, tô aí para tirar algumas dúvidas de vocês. Bem, vamos começar por regiões. A região que compõe o membro superior seria os dedos, né, a palma da mão e o punho, a mão, punho, antebraço, cotovelo e braço. Agora, as partes ósseas anatômicas que compõem todo o membro superior, vamos começar a estudar então pelos dedos. Dedos, que são conhecidos também como quirodáctilos, são formados por ossos que têm o nome de falanges. No caso, antes um pouco, só para lembrar, existe uma numeração dos dedos e de ossos. Vamos começar lá relembrando a posição anatômica, que diz o seguinte: na posição anatômica, a face palmar da mão estará voltada para frente. Isso logo podemos concluir que o primeiro dedo, que é conhecido como o dedão, estará para a lateral e o quinto dedo estará para a medial. Isso logo inclui que o rádio sempre estará lateral e ulna medial. Bem, voltando nas falanges, tem 3 falanges. Podemos dividir essa estrutura em uma estrutura mais proximal, média e distal, em relação à linha mediana do corpo, considerando a posição anatômica. E no caso, considerando o membro superior, aonde ele se origina, lá no cíngulo do membro superior. Bem, as falanges, voltando um pouquinho, ela tem a falange proximal, a falange média e falange distal. No primeiro quirodáctilo, que é o primeiro dedo, tem a falange proximal e falange distal. Não tem a falange média. Numerando, então, ficaria primeiro quirodáctilo, que é o primeiro dedo para a lateral, depois vem o segundo, terceiro, quarto e quinto dedo. O quinto dedo está medial e o primeiro dedo está lateral em relação à posição anatômica do corpo. Bem, articulações servem para dar movimento a 2 ou mais ossos. No caso de articulações, podemos também falar em articulações proximais e distais em relação às estruturas anatômicas. Dá uma dica para vocês: quando duas estruturas têm o mesmo nome, usamos o prefixo inter. Se falange proximal e falange distal tem o mesmo nome, então vai lá, articulação interfalangiana ou interfalângica. No segundo dedo, podemos notar, é lógico, evidente, que tem uma falange a mais, a média. Então, do segundo ao quinto dedo, temos articulações nas falanges interfalangiana distal e interfalangiana proximal. Repetindo, do segundo ao quinto quirodáctilo temos articulações interfalangianas distais, que estão próximas à pontinha do dedo, e mediais, que estão e proximais, que estão mais próximas à palma da mão. Articulações interfalangianas distais e articulações interfalangianas proximais. No caso do primeiro quirodáctilo, no primeiro dedo, temos só articulações interfalangianas ou interfalângicas. Articulações essas que servem para dar movimento
aos dedos, movimentos precisos. Depois das falanges, logo depois, na palma da mão, temos os metacarpos. A ordem de contagem é a mesma, da lateral para a medial. Então, se formos contar, temos primeiro metacarpo, segundo, terceiro, quarto e quinto metacarpo. As articulações que compõem o metacarpo e as falanges são articulações metacarpo-falangianas ou metacarpo-falângicas. Contando da lateral para a medial, temos a primeira articulação, segunda, terceira, quarta e quinta articulações metacarpo-falangianas. No caso, os ossos que compõem o punho são chamados de carpo. Os ossos do carpo são 8. Podemos dividir em 4 ossos distais e proximais, onde podemos dizer até então que são chamados de fileiras distais e fileiras proximais. Essa visão aqui anterior, eu vou virar aqui só para vocês verem. Aqui ficou melhor. A articulação entre carpo e metacarpo, a articulação carpo-metacarpais. A articulação entre os ossos do carpo, lembra? A articulação entre ossos com o mesmo nome, regiões com o mesmo nome, recebe o prefixo de inter. Então, se é entre os carpo, intercarpais. Se é entre o carpo e o metacarpo, carpo, metacarpais. A fileira distal é composta pelo trapézio, trapezoide, captato e amato. Lembrando que o captato antigamente era conhecido como o grande osso. Logo, deduz-se que ele é o maior osso do carpo. Depois temos escafoide, semilunar, piramidal e piciforme. Virando aqui na visão anterior, vamos falar novamente dele: trapézio, trapezoide, captato, amato, escafoide, semilunar, piramidal e piciforme. Articulações entre rádio, carpo, articulações rádio-carpal. A una e os carpos, elas não são articuladas diretamente, elas têm uma cápsula articular entre as duas. A articulação entre o rádio e a una é a articulação rádio-unar, distal. Por quê? Porque tem a parte distal e proximal em relação a onde se origina o membro superior, que é conhecido como cíngulo do membro superior. Na lateral, lembra que o primeiro dedo está para a lateral e o quinto para a medial, deduz que a una medial e o rádio lateral. Então, a brincadeira que a gente costuma fazer é que o rádio tem a sua antena do rádio, para você não lembrar que do outro lado está a una. E a una é medial. Então, só para recapitular aqui, na parte próxima ao punho temos a articulação rádio-unar distal e próximo ao cotovelo, rádio-unar proximal. No caso do cotovelo, essa região aqui ela é muito importante, porque tem vários detalhes aqui que a gente pode lembrar para dar uma ajuda. A cabeça do rádio articula-se com o capítulo. A parte aqui proximal da una se articula-se com a tróclea. Para lembrar, vocês lembram assim: antigamente passava-se capítulo de rádio, capítulo de novela no rádio. Então, capítulo de novela no rádio, capítulo, rádio, capítulo. Dá para um macetinho para você lembrar aonde é ligada a cabeça do rádio e aonde é ligado a una. Gente, tem o capítulo e a tróclea. Se o rádio é ligado ao capítulo, só pode sobrar que a una é ligado à tróclea. Na una também tem uma estrutura interessante, que a gente pode até assemelhar a uma chave inglesa. Ela, na parte do cotovelo posterior,
é processo olécrano. Na parte anterior, processo coronoide. Que na parte posterior também do úmero, ela vai se unir à fossa coronoide. Vai se unir à fossa do olécrano. No caso de articulação, aqui temos a articulação, que eu já havia dito antes, rádio ulnar proximal, úmero ulnar e úmero radial. Temos capítulo e tróclea. Essa pontinha de osso, mais uma pontinha de osso, são conhecidos como processo. No caso desse aqui, seria epicôndilo medial, porque está na medial, lado medial do corpo, do membro superior, e do outro lado, esse processo ósseo seria conhecido como epicôndilo lateral. Bem, vocês podem perceber que essa estrutura da ulna que se encaixa na tróclea, ela é incisura. Essa incisura recebe o nome do osso que se encaixa nela. Se a tróclea encaixa na incisura da ulna, essa incisura recebe o nome de incisura troclear. Todo o úmero, podemos dividir ele em úmero, assim como toda a estrutura que tem rádio e ulna proximal, rádio e ulna distal, rádio e ulna distal, rádio e ulna proximal. Devemos lembrar que no úmero que tem a cabeça do úmero, que vai se encaixar lá na cavidade glenoide da escápula. Nessa região próxima aqui temos duas protuberâncias aqui, no caso uma menor e uma maior. E no meio temos um canal, onde é o sulco intertubercular. Deduz então que inter, que é o prefixo de duas estruturas que têm o mesmo nome, se é intertubercular, essa estrutura maior aqui é o tubérculo maior, menor é o tubérculo menor. Bem, isso aqui, galera, foi só uma ajuda, um direcionamento de estudo aí para o pessoal que queira aprofundar mais um pouco seus conhecimentos, para demonstrar aí que não é tão difícil assim estudar anatomia. Requer apenas alguns minutos de dedicação diário para você ser um profissional de sucesso. Isso aí, galera. Até mais. Espero que todos tenham um bom estudo e sucesso profissional a todos.